Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje, dia 21/3/2026, e nós vamos para o livro de Coríntios, capítulo 1, verso 1. Vamos meditar um pouquinho também nas escrituras sagradas em Coríntios, ok? Diz assim, prefácio, saudação e ações de graças. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Verso 2: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ok? Nós vamos começar hoje a iniciar uma meditação muito interessante nas Escrituras Sagradas, né? Esse livro de Coríntios é o primeiro livro. Ele fala muito sobre a ordem, Deus usando Paulo para organizar a ordem na bagunça, né, da igreja. Porque de verdade, o ser humano que recebe a Jesus, principalmente os gentios, né, o judeu ainda ele nasce dentro de uma casa da promessa. Se o povo naquela época, se aquela família está se lembrando de Deus, ele já nasce ouvindo as histórias, sendo inculcado sobre ele a reverência a Deus. De certa forma, muitas das questões e tradições religiosas deles já facilita o fator de se lembrar de Deus e de respeitar o que é as instruções de Deus. Mas o gentio, aquele que anda por caminhos, como a palavra diz, igual às outras nações, no próprio pensamento, na própria impulsividade, na própria forma de o que der na cabeça deu, o que acontece? Quando ele chega na igreja, ele chega querendo Deus, mas com todo tipo de hábitos e todo tipo de formas de vivência humana influenciada e destrutiva, né? Então, de verdade, ele chega com toda a bagunça. E aí, como todo lugar, toda empresa que você vai tem as medidas da empresa, né? Olha, aqui você sai daqui da empresa para fora, você faz o que você quiser. Mas aqui dentro, né? Um exemplo, tem crachá, tem uniforme, tem horário, tem lugar de bater cartão nas empresas que batia cartão. Quando não, tem lugar para você mostrar a presença, marcar lá a sua presença. Tem horário para se alimentar, tem horário para você descansar, tem horário para você trabalhar, tem horário para conversar. Tem, olha só, uma coisa que é uma estrutura humana comum, tem horário até para beber água. Eu me lembro de um trabalho que eu fiz que eu tinha 15 minutos para almoçar. E na época que eu estava trabalhando nesse lugar, eu não conhecia muito a minha parte própria, né? Que eu não suportava esse ritmo na questão fisiológica, então eu achava que tudo bem, né? Podia trabalhar, aceitar trabalhar. Depois de semanas eu comecei a passar mal, cheguei a vomitar no serviço, porque a desordem de organização e definição acaba trazendo maus tratos para qualquer localidade. E a igreja não é diferente, porque ela agrega pessoas, incluso pessoas que a palavra diz, os gentios, que Jesus vai chamando para a salvação. Então, esse livro ele fala sobre essa definição entre aqueles que chegaram para a presença de Deus, mas eles estão com todo tipo de necessidade de organização, de definição, né? Então aqui Coríntios ele é bem claro sobre a bagunça na igreja e qual é o processo do referencial, do definidor, de como ele estabelece toda a organização, né? Para que a igreja ela avance na vontade de Deus, no propósito de Deus, nos planos de Deus, né? Não é só a gente, quero ir para a igreja, eu quero Deus, eu quero o céu, vou para a igreja, mas o meu estilo é meu, eu escolho o que eu faço, ninguém manda na minha vida, eu sou eu vou fazer o que eu quero.
não precisa ir para a igreja. Por que que não precisa buscar Deus? Porque a gente vai buscar Deus já para entender que a nossa forma não deu certo. Se a gente quer Deus, mas continuar na nossa forma, nós estamos fazendo de Deus um isopor. Então, se a gente quer Deus, a gente já não quer mais eu, né? Nossa forma de ser. Agora, se a gente não quer mais nós, a gente quer Deus em nossa vida. Então, a gente já pisa o pezinho dentro da igreja pensando, não é mais o meu jeito, não é como eu penso, não é do jeito que eu acho, não é como eu quero na minha vida. Eu estou aqui para mim seguir o que é a orientação de Deus. Se eu vou seguir a orientação de Deus, eu vou organizar a bagunça da minha vida. Porque todos nós sem Deus, a gente já estava destinado ao fracasso. A palavra diz: a queda de Adão já pôs em nós uma convivência e um estilo de hábito e mentalidade destrutiva. Tudo isso que significa a raiz dessa bagunça, ela vai sair, ok? Então aqui nós vamos resolver essas questões, ou seja, vamos ver o que o Espírito Santo de Deus fala sobre a bagunça e como é as definições do Espírito Santo a respeito disso, ok? Vamos então para Paulo quando diz, olha, eu sou chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ele se apresenta a Coríntios, né? A situação em Coríntios estava tão difícil que ele diz, ó, eu estou aqui como apóstolo, é pela vontade de Deus, porque se não fosse a vontade de Deus, nem aqui eu estava mais. A coisa está tão virada de cabeça para baixo, é tanta coisa, né? De certa forma, olhando para a visão do Espírito Santo de Deus, de como funcionam as coisas, fora do lugar, distorcido, disfuncional, que realmente, se não fosse a vontade de Deus, eu não estaria aqui. Então, Paulo diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, que estava com ele também. Aí o verso 2 diz: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Olha como Paulo começa a lidar, né? Agora em termos um pouquinho teológico aqui, com a igreja. Olha como Paulo começa a lidar com os cristãos carnais, porque Coríntios fala sobre uma igreja carnal, esse termo carnal é mundano, não é, faz parte do planeta, todo crente, todo ser humano é do planeta, todo mundo é mundano. Não, não é o mundano do mundo, do planeta habitacional. A palavra mundana aqui é malicioso, sujo no espírito, na intenção. É aquele tipo de sensualidade e de atração por sujeira no meio das coisas de Deus. Então, ele diz, essa igreja carnal, ele diz, eu estou enviando essa carta à igreja que está em Coríntios, ele diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Como que Paulo vai falar isso de uma igreja carnal? Não é que eles já estavam todos perfeitos, não. Paulo estava mostrando que a primeira coisa que se tem que fazer quando tem muita malícia no lugar, não é você passar o pano em cima e falar, você é perfeito, cheiroso, maravilhoso. Não, bonitinho, você não é perfeito. Você não está cheiroso nem está maravilhoso. Mas você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser santificado. A igreja que Deus faz, ela está em Coríntios, que ela é santificada em Cristo. Ela é chamada para ser santa em todo lugar, igual a todos os que invocam o nome do Senhor. Quer ser igreja, tem que ser igreja igual a toda igreja nos 4 cantos da terra, porque lá no céu não vai ter departamento da igreja tal, departamento da igreja outra, departamento da igreja terceira, não tem. Então, do mesmo jeito que é todos os cristãos aqui na terra, no planeta, nos 4 cantos, em todas as eras, é o mesmo jeito a igreja lá do céu que vai para o céu. Então, se um lado é muito santificado, o outro também tem que ser. Se um lado se dedica, o outro também. Então, Paulo começa a dizer, vocês têm que se alinhar, porque o que é de Deus
é santificado em Cristo e continua sendo chamado santo para ser santo. E aí nós começamos a trabalhar o que é a purificação na lembrança. Lembrar que a igreja ela é chamada para ser santa, para ser inteira. A lembrança de que o indivíduo é inteiro para Deus, não tem parte. Parte eu sou de Deus, parte eu não sou, eu sou meu, né? Deus cuida da minha alma, do meu espírito, mas do meu pé, da minha roupa, da minha mão, dos meus olhos, sei lá, de onde for. Isso sou eu quem cuido, o corpo é meu. Não, o corpo não é meu. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, Paulo começa a lembrar. Não se esqueça que você foi escolhido, e você não foi só escolhido, mas você decide se você quer cumprir a sua eleição ou não. Não, você já está tirado do lugar que você está das trevas, já está posto em outro lugar, na mão poderosa de Deus. Agora você é santificado, você já está no lugar para ser santo, tem que cumprir a inteireza. Você é inteiro para Deus, ok? Nós vamos seguir então na próxima oportunidade, falando um pouquinho mais sobre quais os processos que Deus utiliza para começar a lavagem espiritual, realmente, como a palavra diz, e também o fator de organização, porque nisso tudo o diabo quer deixar a igreja confundida, desorganizada. Então, é uma autoridade espiritual que Paulo começa a definir mental, que coloca em ordem toda a questão espiritual e física dos lugares, dos ambientes, aonde, além da salvação, vida e saúde para os indivíduos, ele também coloca aqui a direção do foco de Deus para cada escolhido, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.